E aí, beleza? Você sabe como são feitos os nuggets de frango? Bom, acredito que a única coisa higiênica no processo de fabricação é quando o frango ainda está vivo. Porque depois disso aí, é uma loucura só. Com certeza, um dia isso iria dar ruim, né? E esse nuggets de frango premiado aí foi parar no estômago desta garota. Ok, vamos conhecer nosso protagonista, Clint, um professor de literatura e escritor sem muita criatividade. E se muda para Fort Chicken, Illinois, onde vai substituir uma professora de uma escola primária. E já chegou sendo confundido por Rick, o guardinha da escola, como seu fornecedor. Coitado do Frodo, nunca mais pegou um papel decente no cinema e até o confundiram com um traficante. Tu não vende cogumelo, não? Não, E olha, a escola não era muito como ele imaginava e já chegou com o celular sendo confiscado pelo vice-diretor. Bastante esquisito e disse que era uma regra que todos tinham que cumprir. Contava histórias e piadas que não faziam muito sentido e era a hora dele conhecer os professores. E não era só o diretor que era esquisito nessa escola não, viu? Os professores também. Como Rebecca, professora de história cheia de protocolos. Doug, professor de ciência, meio lesado desde criança. Tracy, professora de matemática que ainda não tinha se decidido da vida, e Lucy, uma velha amiga que ele não via há anos. Mal lembrava dele, pois ele tinha se mudado pro Brooklyn e morava com sua mãe e foi pra lá pra trabalhar no seu livro. E por fim, Wade, professor de educação física, talvez o cara mais louco da equipe, e de quebra ainda tinha a língua meio presa, sabe? minha picape tem dupla roda traseira. Dupla roda traseira. Dupla roda. Ô meu irmão, tu tá com ovo na boca? Bom, até que era gente boa, mas não curtiu muito o lance de Clint escrever um livro sobre um barco mal assombrado. Porque o que faz sucesso no cinema são carros assassinos. Então foi a hora de conhecer os anjinhos da quarta série. E na sala dele estava Shelley, que no dia anterior, no intervalo, comeu um nuggets de fabricação bastante duvidosa. E meus amigos, olha como a garota ficou. Porém, ninguém tinha percebido ainda, mas Patriot, o garoto mais mala da escola, fazia muito bullying com ela. Só que enquanto Kevin, um garoto bastante simpático, estava fazendo uma leitura, Patriot puxou o cabelo da garota e olha só, saiu a mecha da cabeça dela. E em seguida, ela a atacou, o mordendo bem no rosto. Clint tirou ela de cima dele, que o arranhou, e levou o garoto para a enfermaria. Chegando lá, a professora disse que tinha que levá-lo para o hospital, pois a mordida foi funda demais. Só que como ele estava reagindo bem, decidiram deixar o garoto ali até o intervalo chegar. Bom, e é a partir daí que as coisas pioram bastante neste filme. Já avisei que vai dar merda isso. Ok, mas Shelley, que já era um zumbi com um comportamento ainda mais estranhos, quando o amigo de Patrick foi tirar satisfação, ela o atacou. E enquanto os professores estavam em seu intervalo, as coisas começaram a piorar, pois os aluninhos começaram a atacar uns aos outros, se transformando rapidamente em pequenos zumbis assassinos. E sem piedade, já comeram um funcionário vivo lá no pátio mesmo. Em que sentido? Revendo aquilo, Ray, o guardinha da escola, que em sua van, sobre forte influência de remédios, tentou avisar o vice-diretor. Vai que realmente tinha alguma coisa acontecendo lá, né? E aí o vice-diretor deu um de diretor chato que aparta brigas. Mas nem quando ele era professor, os alunos gostavam tanto dele, imagina agora, né? Vários pirralhos o seguraram, atacaram ele, e com uma fome insaciável por carne humana, devoraram vivo. E o Rick percebeu que não era a influência do remédio, coisa nenhuma. Cê é louco? O único que ficou no pátio foi o Wade, jogando basquete, bem ruim por sinal, e percebeu que os alunos estavam famintos por carne. Ficou encurralado por eles, dizendo que achou até legal eles terem comido o diretor, mas pediu pelo amor de Deus para não o devorarem, pois tudo tem limite. Mas a molecada estava mesmo com fome e percebendo que não tinha o que fazer, aproveitou o pouco de atleta que ainda tinha e meteu o pé dali. Já a Patriot atacou a secretária da escola e destruiu qualquer forma de comunicação, tanto por internet quanto por telefone. E como os celulares estavam todos na sala do diretor, não tinham como pedir ajuda. Só que um policial apareceu e queria saber o que os anjinhos estavam fazendo. E bom, o lance é que eles estavam com fome, comeram os dedos dele e Shelley, dentro da viatura, atacou ele sem piedade, sendo mais uma vítima dessa epidemia maluca. E o Wade, desesperado, queria sair, mas quando abriu a porta,
porta, Patrick estava ali, esperando, e nessa confusão aí foi parar dentro do armário com uma professora e comeu ela lá dentro. E se fossem outras circunstâncias, isso poderia até dar cadeia, mas nesse contexto zumbi é completamente normal. Tudo errado. O lance era tentar sair, mas a molecada passava o cerol fininho em todos os professores que tentavam. Então todos os professores correram para a biblioteca e lá encontraram aquele simpático aluno, Kevin, que ficou na biblioteca para estudar para a prova de ciências. Esse é um exemplo, hein? Legal! O lance era ir para o andar mais alto, já que as pestes invadiram todo o andar de baixo. E ali estavam tentando entender o que realmente aconteceu naquela escola. E talvez poderiam ser um vírus. E o Wade já propôs pegarem instrumentos musicais e descer um porrete naqueles zumbis mirins. E Clint já queria uma solução mais sensata para essa loucura toda aí, né? Iriam para a sala do diretor, pegar os celulares e chamarem ajuda. Claro que essa discussão não teria fim, mas Lucy apartou a briga. Disse que as duas ideias eram perigosas e ela não estava muito afim de morrer naquele momento. E o seu plano era esperar até as 3 da tarde, pois assim os pais dos pirralhos chegariam e poderiam pedir ajuda. Só que o Wade viu o ferimento no braço de Clint e já achou que ele estava infectado, o trancando no almoxerifado. Porém, Doug foi vê-lo e chegou a uma conclusão, depois que analisou as fezes de Clint, que ele estava infectado sim, mas não apresentava comportamentos violentos iguais aos dos alunos, chegando à conclusão que talvez o vírus não afetasse os adultos da mesma forma. O problema é que o caos e a desordem tomaram conta da escola, então tiveram que esperar até as 3 da tarde para saírem e ver se os pais viriam. O problema é que só uma mãe apareceu e ainda estava no celular, e não prestou a atenção neles. Uma pena, pois seu filho chegou, atacou seu irmão e foi game over pra ela. E olha, tá aí um filme que eu queria ver, hein? Um bebê assassino zumbi. Não. Tem demência? E nessa ali na escada encontraram uma garota chamada Tamara, que não tinha sido transformada ainda. Correram juntos de volta para a escola e o Wade ainda teve que parar um zumbi para que não atacassem eles. Tamara contou que tinha sido ferida e com medo que ela se transformasse, Lucy a trancou no banheiro. Só que Doug, que para mim é um dos melhores personagens desse filme, analisou um cérebro de um zumbi e, fazendo uma pergunta meio esquisita para Tamara, chegou a uma conclusão. Tamara? Oi. Já ficou de Chico? O lance é que a infecção só ocorria em adolescentes que ainda não passaram pela puberdade. E esse era o motivo pelo qual não afetaram os adultos. E a princípio estavam seguros. Já Rick, sob forte influência de remédios, ainda acreditava que estava vendo coisas. E olha, arrumou até um camarada para bolar uma ideia com ele. Velho, isso é totalmente pirante aí. Também curte cogumelo? Já o Wade começou a ter uma crise de ciúmes por causa de Clint, e depois Patrick desligou as luzes da escola para causar aquele terrorzinho nos professores. E para piorar, Kevin tinha diabetes, e como abaixou a glicemia, precisava de açúcar. E todos os professores, ouvindo um barulho, acharam que era um zumbi, mas era apenas o Sr. Hitachi, o zelador da escola, que apareceu porque faltou luz. E na salinha dele, ouviram no rádio que o vírus tinha se espalhado por toda a cidade. Mas apesar de acharem que iriam morrer, o plano final era pegar o doce para Kevin e fugirem na picape de Wade, que tem roda dupla. Mas para pegarem a chave só se fosse alguém pequeno, e os únicos dois que cabiam na tubulação eram Clint e Lucy, que ficou de saco cheio de todo mundo e decidiu ajudar Clint. Aí rolou aquela enrolação e não podiam fazer barulhos, pois seriam encontrados pelos alunos zumbis assassinos. E assim que chegaram lá, pegaram o doce e Lucy as chaves, mas sempre com muito cuidado, para não virarem lanchinho deles, né? Aí rolou uma pequena perseguição, depois que conseguiram tacar o doce pro garoto, e Lucy e Clint ficaram presos na sala da direção. E na salinha do zelador, uma crise existencial nos professores, que achavam que iriam morrer, mas tinham que tentar manter a calma. Fica calmo! Eu tô calmo! Já na outra sala rolou um clima entre Clint e Lucy, pois ele começou a ser sincero e dizer algumas verdades. E nessa conversa aí descobriram que ali tinha bastante calmante. E olha, sem clonazepam, professores não trabalham. O plano foi jogar as balinhas pras pestinhas. E com aquele discurso motivacional, Wade fez todo mundo se armar com o que acharam na salinha do zelador. E agora, na base da coragem, iriam enfrentar os zumbis. Vamos brincar de queimada!
Aí meus amigos, com o Wade à frente, começaram a enfrentar os zumbis mirins, e o Sr. Itachi ficou para usar o Kung Fu contra eles. Já nossos amigos tinham um pátio inteiro de zumbis para passarem. E apesar da confusão grande de não saber de onde tinha saído tanta molecada assim, Wade decidiu se sacrificar para que seus amigos pudessem chegar na caminhonete. E assim ele fez, e outro personagem maneiro desse filme ficou para trás. Já era. E para aumentar o terror, depois que deixaram Fort Chicken, Patriot estava em cima da caminhonete. E foi uma cena bem confusa, mas em resumo, Clint virou a caminhonete, o jogou para longe e, acreditem, foi morto pelo rabicho da caminhonete, que era um frango. Jesus Nazaré. Eles chegaram na cidade ao lado, Danville, que pelo menos não era Fort Chicken, e vendo nos noticiários que isso virou uma pandemia viral que foi transmitida através dos nuggets de frango. Só que enquanto falavam, mais pirralhos apareceram e começaram a correr atrás dele. E olha só, o lugar que entraram para tentar se esconder era justamente um buffet infantil, onde tinha rolado uma festinha de aniversário, e teve, além de muito nuggets de frango contaminado, vítimas e, claro, muitos zumbis mirim presos, e com certeza seria um fim deles. Só que acreditem, meus amigos, o Wade sobreviveu, assim como o Sr. Itachi e Rick, e acabou salvando todo mundo, colocando todos eles na van de Rick. Então Wade encheu o lugar de gasolina e ainda mandou uma frase de efeito. Hasta la vista, babies. Nossa. E o filme termina com eles indo para outra cidade, e uma cena acreditando que teria uma continuação desse filme. Mas até hoje, 9 anos de filme depois, ninguém sequer cogitou, e sinceramente nem precisa, né? Bom galera, este foi o Solucionando Filmes, até o próximo vídeo, valeu, é nóis!